cancelar esse vídeo mais em react, porque não quer esse eu sou a Indy, cara. E hoje eu trouxe um vídeo aqui de Seijinho no canal. Frankenstein terminou de me endoidar. Eu não assisti esse filme ainda, então... like! Bora ver como é que foi esse vídeo Seijinho. Saiu pra mim aqui quando eu estou vendo poucas horas. Em 3, 2... Frankenstein é um filme que eu gostei muito por um motivo extremamente específico. Ele alerta a todos nós sobre os perigos de confiarmos em professores de biologia. Eu vi muita gente por aí dizendo que a mensagem do filme é a seguinte, abre aspas, o verdadeiro monstro é o próprio ser humano. Fecha aspas. E não, essa não é a mensagem do filme, essa é a mensagem do Scooby-Doo. A mensagem do filme é que o verdadeiro monstro é o professor de biologia. E também que caras extremamente altos como eu e como Jacob Elord, que interpreta o monstro, sofremos muito preconceito nessa sociedade. Demais. Inclusive rola uma história aí que o Jacob Elord, na época do Barraca do Beijo, morava dentro do carro dele. Dependendo do carro, esse maluco nem entra. Se for um Quid, ele tem que dirigir do porta-malas. E outra coisa muito engraçada é que o livro do Frankenstein é extremamente emblemático, marcante, revolucionário. Ele foi escrito por uma mulher em 1818, algo muito raro na época. Ele é considerado a primeira ficção científica da história e ele é extremamente filosófico, questionando o papel da mulher na sociedade. Algo também bem pioneiro naquela época. E é exatamente por isso que uma obra tão importante para a luta feminina como essa só poderia ter sido dirigida, obviamente, por uma pessoa com muita sensibilidade e vivência nesse assunto. E essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Guilherme Del Toro. Ah, tá. Eu queria muito saber por que que o Seijinho... Porque o Seijinho tá nesse ângulo aí. Enfim, vamos analisar Frankenstein. Tudo começa numa região próxima ao Polo Norte, onde uma embarcação ficou presa no gelo. E os marinheiros tentam quebrar esse gelo manualmente, porque pelo visto não tem uma dinamite nesse navio enorme. Até num navio trazendo coisa do AliExpress deve ter mais coisa explosiva que isso. Bom, daí eles escutam uma explosão um pouco longe dali e eles vão correndo averiguar. E eles encontram um homem caído no chão, gravemente ferido, que eles imediatamente levam de volta pro navio deles. Afinal, se ele tá explodindo coisa, ele deve ter umas dinamites com ele. Porém, quando eles estão chegando perto do navio, eles avistam uma pessoa muito grande, muito forte, vestida de trapos dos pés às cabeças. Só tem uma cabeça, na verdade. Dos pés à cabeça. E eles decidem, é claro, simplesmente atirar nessa pessoa. Sem mais nem menos. Tipo, eu como espectador sei que essa pessoa é o monstro de Frankenstein. Mas esses marinheiros não sabem disso ainda. Eles nem viram o rosto todo desfigurado dele. Não viram as cicatrizes dele. Por que vocês estão atirando? Eles só viram o que parece ser o abominável mendigo das neves e decidiram descer o pipoco nele. Ok que essa criatura também fica urrando igual o Shrek, mas isso não é motivo pra você sair metralhando uma pessoa. E é por isso que eu digo que apenas caras extremamente altos, como eu e como Jacob Elord, vão entender essa dor, esse preconceito que nós sofremos nessa sociedade. Bom, eles atiram muitas vezes nessa criatura, mas nada derruba ela. Ela consegue subir no navio e ela exige que eles entreguem imediatamente o homem que eles acabaram de resgatar. E eles dizem não, jamais iremos entregar pra você esse cara que a gente nem sabe quem é. E aí um cara chega atirando nessa criatura com tipo um canhão de mão. A criatura cai do navio e eles atiram mais uma vez ali embaixo no gelo pra quebrar o gelo e a criatura afundar no mar. Pois é, tudo isso pra salvar a vida de um completo desconhecido que eles acabaram de encontrar no meio da neve. Inclusive uns marinheiros morrem tentando defender esse cara. Mal eles sabem que eles estão literalmente protegendo o Hitler da biologia. Daí o misterioso pro capitão do navio que essa criatura vai voltar e quando ela vai voltar, ela vai matar todo mundo. Como se todo mundo já não fosse morrer congelado ali de qualquer forma, né? Então, este misterioso homem diz que ele é o Victor Frankenstein e foi ele quem criou essa criatura. E aí ele começa a contar a história de vida dele. Tudo começou em sua infância. Victor era filho de um cirurgião muito famoso, o mais famoso do país. E o seu pai era extremamente rigoroso. Ele forçava o Victor a aprender biologia pra ele se tornar um cirurgião também. E toda vez que o Victor errava uma pergunta, ele apanhava. Ou seja, ou você aprende biologia, ou você apanha. Ou você come bosta,
ou você come merda. Pra piorar, a única pessoa que ele gostava naquela família, que era a mãe dele, acaba falecendo durante o parto do irmãozinho dele. O pai do Victor não consegue salvar ela, apesar de ser o melhor cirurgião do país, mas o irmão do Victor, o William, nasce com muita saúde. Daí ele cresce igualzinho o meme do Dexter. Quando você suspeita que o seu pai deixou a sua mãe morrer de propósito durante o parto, mas você não pode provar. Afinal de contas, o pai do Victor era o melhor cirurgião do país. Se ele fosse tão bom assim, teria salvado a mãe dele e também teria feito uma cirurgia pra aumentar o tamanho das pernas do Victor. Igual naquele filme do Pedro Pascal que a gente viu. Se o Victor não fosse baixinho, amante da biologia, com mommy issues e com daddy issues, esse filme nem existia. Bom, mas por conta disso, o Victor promete a si mesmo que um dia ele vai não só superar o seu pai, como ele também vai superar a própria morte. É o pior pesadelo da minha vida, um biólogo que vive pra sempre. Um tempo depois, o pai do Victor morre e os dois irmãos se separam. O Victor vai pra Londres e o William vai pra Itália. O Victor então passa décadas estudando uma forma de trazer os mortos de volta à vida. Durante uma conferência de medicina, ele une o torso de um carpinteiro morto com um braço de outro cara morto. E ele momentaneamente consegue fazer esse cadáver respirar e se mexer. Ele inclusive consegue segurar e soltar uma maçã. Isso me lembra muito aquele caso do tio Paulo, que a sobrinha tentou levar o tio morto dela pra sacar o dinheiro dele no banco. Vocês lembram disso? Se a sobrinha do tio Paulo soubesse fazer isso daí que o Victor fez, ela teria conseguido ficar rica. Mas o Conselho de Medicina da região não gosta muito desse experimento. Eles questionam a legitimidade dele e também a ética. Como se a galera de biologia tivesse alguma ética, né? E o Victor é expulso do Conselho de Medicina da região. Porém, essa demonstração chamou muito a atenção de um homem chamado Henrik Harlander. Ele, na verdade, veio ver o Victor porque o irmão do Victor, o William, vai se casar com a sobrinha do Henrik, e ele veio avisar. E aí ele acabou se interessando bastante por esse experimento do Victor. Eu não sei porque que alguém ia ficar tão interessado assim num morto que consegue apertar algo de formato esférico, mas tudo bem. O Henrik é um homem extremamente rico que fez a sua fortuna com fábricas de munição. E ele acredita que com o seu dinheiro ele consegue ajudar o Victor a realizar a sua visão. Afinal de contas, o Henrik também tem uma tábua de Evelyn, que é uma tábua de madeira contendo o sistema linfático de uma pessoa morta dissecada sobre ela. Os dois acreditam que é possível criar vida eterna através do sistema linfático. Hoje a gente sabe que não é exatamente assim que a coisa funciona, mas naquela época eles acreditavam em qualquer besteira. Muito diferente de hoje, que a gente sabe que o segredo da vida eterna é tomar muita cloroquina e Opró de banana. O Henrik diz que ele quer financiar a pesquisa do Victor com recursos infinitos e a única coisa que ele pede em troca é poder registrar tudo e mais pra frente ele quer pedir um pequeno favorzinho. Uma coisa boba, mas ele não revela o que é e o Victor diz que vai pensar no caso. Em seguida, o Victor reencontra o seu irmão William e ele conhece a noiva dele, Elizabeth, pela qual ele fica instantaneamente apaixonado. E é um pouco esquisito porque ela lembra muito a mãe dele. A galera de biologia, eu vou te falar, viu? Incesto! Num outro dia, eles visitam uma torre abandonada próximo a um rio e lá o Victor decide criar o seu laboratório e iniciar o seu experimento com a ajuda do Henrik. Daí ele começa a coletar cadáveres de criminosos que foram executados na forca, pra estudar uma forma de trazer eles de volta à vida. Sabe aquela galera que fala que bandido bom é bandido morto? No caso do Victor, é bandido morto que é bandido bom. Leva pro meu laboratório. E nesse tempo ele também fica completamente obcecado com a Elizabeth. Ele fica seguindo ela o tempo todo, enquanto ele manda o corno do irmão dele construir o laboratório pra ele. É muita cara de pau, né? É aquele meme lá. Qual que é o sentido da vida? Segundo os filósofos, 1000 teorias. Segundo os biólogos, eu quero sexo! Num dia, o Henrik diz pro Victor parar de se distrair com a Elizabeth e se concentrar em terminar o experimento, porque a guerra está chegando ao fim e com isso o lucro das fábricas de munição vai despencar. Bom, e a única coisa que falta pro Victor é descobrir como acessar o sistema linfático. E uma visita da Elizabeth em seu laboratório lhe rende uma ideia e também lhe rende um fora que ele toma dela. Biólogos passam anos estudando sobre a vida, mas jamais entenderão como gerar uma. Para, Seijinho, por favor.
Depois de descobrir como acessar o sistema linfático, ele de fato começa a montar o seu pequeno monstrinho de Frankenstein. Ele pega o braço de uma pessoa, a perna de outra, o olho de outra e assim por diante. E é claro que ele sempre escolhe a melhor peça que ele tem disponível. O braço mais forte, a perna mais torneada e mais comprida, diferente da dele que é bem curtinha. As costas mais largas. O que me leva a perguntar a coisa mais importante sobre isso. Será que ele pegou ou não pegou o maior pinto que ele encontrou? É claro que até sim, rimou. né, cara? Eu fico imaginando ele indo na sua pilha de cadáveres com uma trena e medindo o pinto de todo mundo, bombeando sangue neles pra ver qual que cresce mais. Porque se ele realmente for criar o ser humano perfeito, o pinto do cara tem que ter no mínimo uns 4 centímetros. Acho que tá bom, né? Mas que isso é pra achar petróleo. E após terminar de montar o corpo, tudo que ele precisa agora é de uma grande descarga de energia pra animar o corpo. E para sua sorte e para a praticidade do roteiro, 5 segundos depois que ele termina de montar o corpo, já começa a vir uma tempestade. Daí ele sai correndo pra avisar o Henrik de tirar as roupas do varal e ver o experimento dando certo. Só que nesse momento ele descobre que o Henrik está morrendo. Ele está com sífilis. E aí finalmente vem a hora do Henrik pedir aquele pequeno favorzinho. Ele diz que ele quer ser colocado nesse novo corpo. E ele quer ser colocado imediatamente. Acho inclusive que ele só inventou essa história da sífilis e ele só quer ter um corpo mais alto mesmo. Mas o Victor se nega. Ele diz que primeiro eles precisam ver se o experimento vai dar certo, senão é muito perigoso. E ele também deve ter começado a pensar, porra, não pensei nisso antes, né, cara? Posso ficar mais alto com isso. Mas o Henrik continua insistindo, afinal ele tem pouquíssimo tempo de vida, mas ainda assim o Victor se nega. A última coisa que esse médico vai fazer é salvar uma vida. Enfim, o Victor ignora o Henrik e sobe no topo da torre pra colocar um para-raio lá em cima. Sim, enquanto tá caindo um monte de raio, esse filho da puta tá colocando um para-raio lá em cima. Por que ele não fez isso quando não tava chovendo? A chance de cair um raio na tua cabeça é enorme. Você tá literalmente instalando o bagulho que atrai raio, cara. Maluco achando que é um super choque. Não adianta nada você ser o gênio da biologia se te falta o conhecimento básico da vida. Eu aposto que ele não sabe nem fazer uma feira, por exemplo. E na Lura ainda não tem curso de como fazer feira, mas tem todo o resto pra... Gente, link na descrição. Muito foda. Seijin tá calando, tem uma cota, vale melhor. Enfim, nenhum raio, infelizmente, acerta ele. Quando ele desce, ele encontra o Henrik sabotando o experimento. Ele começa a tirar os condutores de prata que vão conduzir energia até o cadáver. Os dois têm uma pequena discussão e o Henrik acaba caindo ali do topo da torre. E ele morre na hora. A cabeça dele fica parecendo um patê de frango. Mas o experimento não pode parar só por causa de um pequeno contratempo. O Victor alinha os condutores de prata com o corpo e quando finalmente um raio atinge o para-raio, vem uma puta energia ali em cima do corpo e momentaneamente ele realmente fica animado. Acho que naquela hora até deu pra ver se o Victor realmente escolheu o melhor pinto. Mas o corpo rapidamente pede energia e volta ao seu estado inanimado. O Victor vai dormir extremamente frustrado, porém no dia seguinte, o cientista leva um puta susto ao acordar e se deparar com a sua criatura de pé na sua frente, sem entender porra nenhuma do que tá acontecendo. E realmente a criatura age como um recém-nascido. Ela não sabe quem ela é, da onde ela veio, ela não conhece a luz do sol, o calor, o frio, a água, ela não sabe falar, mas de alguma forma ela já sabe andar. O cara é feito de várias partes, de pessoas diferentes, mas de alguma forma todas essas partes já estão se comunicando super bem, a ponto dele conseguir ficar de pé e andar. Sem contar também que ele estava inanimado, ele estava literalmente morto até pouco tempo atrás. Quando eu vou cagar e cometo o erro de levar o celular pra ficar vendo um TikTok, na hora que eu vou levantar, minha perna é inexistente. É como se o meu corpo inteiro tivesse rodando no Motorola Moto G de 2015. Minhas pernas só vão voltar a funcionar dali uns 45 minutos. Como que esse cara tava literalmente morto há várias semanas e já saiu levantando andando? E outra coisa que era pra essa criatura ter uma aparência bem feia, mas pra mim ele não é tão feio assim. Ele só parece que caiu de moto. Todo mundo já conheceu uma pessoa que caiu da moto, ficou com esse rosto todo arranhado igual esse cara, e a preocupação dela era com a moto dela. O maluco deixou metade do rosto dele no asfalto e ele tá perguntando se arranhou a pintura da moto. É exatamente
bicho, essa aparência que esse cara tem. Daí ele acorrenta essa criatura no calabouço da torre, pra ele estudar ela melhor. Como se aquilo não fosse literalmente um ser humano. Se a gente começar a tratar as pessoas assim só porque elas são feitas de várias partes de pessoas diferentes, eu vou ter que ir lá resgatar o Faustão. Vai eu e a Selena Gomez resgatar o Faustão. Bom, ele nota que a criatura tem um poder de cicatrização extremamente rápido, é absurdo, mas ela não apresenta nenhuma evolução cognitiva considerável. A única palavra que a criatura consegue falar é Victor. Exatamente, porque ela é muito fã da dupla Victor e Léo. Um dia o Victor recebe a visita da Elizabeth e do William, que aliás ainda não sabem que o Henrik morreu, e a Elizabeth fica completamente fascinada com a criatura. Ela enxerga muita pureza e inocência nos olhos da criatura. Só que se ela olhasse melhor nos olhos dela, ia enxergar que esse cara fez barraca do beijo e já não ia achar ela tão pura assim. E claro, o Victor não gosta nem um pouco dessa aproximação da Elizabeth com a criatura. Enquanto a Elizabeth vê a criatura como algo puro e inocente, o Victor despreza essa criatura por ela saber apenas falar Victor. Cara, o Luva de Pedreiro ficou famoso só falando receba. Às vezes não é sobre a quantidade de palavras, mas sim no efeito que você bota na bola na hora de bater uma falta. Daí o Victor desce no calabouço, acorrenta mais forte ainda a criatura e ainda bate nela com um pedaço de ferro. Até uma hora que a criatura se enche dele, pega essa barra de ferro e entorta ela como se fosse uma fine de tubo. Aí o Victor se caga nas calças e volta pra cama. No dia seguinte, o Victor mente para o William dizendo que a criatura matou o Henrik. E ele fala pra ele pegar a Elizabeth e ir embora de lá, porque tá muito perigoso ficar aqui com essa criatura. E assim que eles partem, o Victor começa a espalhar álcool pela torre inteira com a intenção de queimar tudo junto com a criatura. Sim, ele quer destruir o laboratório que ele demorou meses pra construir só porque um experimento deu errado. É tipo um dono de restaurante querer demolir o restaurante só porque o cozinheiro esqueceu de colocar batata palha no estrogonofe uma vez. No Ratatouille tinha um rato na cozinha deles e ninguém botou fogo na cozinha. E olha que nesse caso eles deveriam. O Victor dá uma última chance a essa criatura pedindo pra ela dizer qualquer coisa diferente de Victor e a criatura diz Elizabeth. Ele fica mais puto ainda e decide botar fogo nela mesmo. E até agora ele não entende que essa criatura é literalmente o filho dele. Ele tava até pelado na hora que ele fez a criatura. E realmente o único jeito de um professor de biologia fazer filho pelado é desse jeito aí. Daí o Victor tem o arrependimento de última hora, ele decide voltar pra tentar salvar a criatura, mas uma explosão joga ele pra longe dali. E ele quebra uma perna dele. Fica parecendo uma mortadela e até dá um pouquinho de fome. De volta ao presente, a criatura sobe novamente no navio, invade a cabine do capitão e aí ele começa a contar a sua versão da história. Como se realmente precisasse. Na versão do Victor, o Victor já é o vilão. Você é criatura, você não precisa se defender. Não, deixa eu contar minha versão. Todo lado tem duas histórias. Deixa eu me defender. Você não precisa. E acho que isso foi um vacilo do filme, porque a versão do Victor realmente podiam colocar a criatura como vilão da história. Podia fazer o espectador acreditar que a criatura é do mal. Mas não, nas duas versões o Victor é o vilão. E agora na versão da criatura ele vai ser mais vilão ainda. Desde que ele gostou de biologia, eu sabia que ele era o vilão. Enfim, voltando ali pro incêndio, após a criatura perceber que ela foi abandonada pra morrer sozinha, ela conseguiu se livrar das correntes e fugir da torre, pulando no mar. O monstro acordou um tempo depois, sem nenhuma memória, e foi andando sozinho até a floresta. Só que lá ele começou a ser caçado por caçadores que estavam caçando veados. E eu acho muito engraçado que nesse filme o instinto de toda pessoa é simplesmente atirar nessa criatura, sendo que a aparência dele é 100% humana. Ele só é careca e tá cheio de cicatriz. Se essa galera visse um pinto que acabou de fazer uma circuncisão, eles iam atirar também. A criatura foge até uma cabana e se esconde no porão. Mais tarde ela descobre que aquela casa é a casa dos caçadores que estavam caçando ela. Mas ela decide ficar por ali mesmo, porque naquela casa também mora um idoso cego que ela achou extremamente sábio e gentil. É a coisa mais clichê do mundo. Só faltou ele ser asiático e morar numa montanha e ensinar ela karatê, sei lá. A criatura então começou a se apegar àquela família, mesmo eles tendo atirado nela só porque ela é feia. E ele decidiu meio que se tornar um ajudante secreto. Em
enquanto eles estavam dormindo, ele ia lá, trazia madeira pra eles, consertava o cercado. E em troca, a família deixava roupas e comida na porta, porque eles achavam que estavam sendo ajudados pelo espírito da floresta. Com certeza o espírito da floresta ia estar bem feliz com vocês por vocês terem atirado nos viados e no mendigo careca da floresta. Com certeza o espírito da floresta tá bem feliz com vocês, né? É muita cara de pau, né? E estava tudo indo muito bem, até que um dia lobos invadem a propriedade deles e matam todas as suas ovelhas. Os caçadores então decidem ir até as montanhas para caçar esses lobos, enquanto a mulher e a criança vão até a cidade para vender a carne da ovelha. E o idoso decide ficar para trás mesmo na cabana. Afinal de contas, a única coisa que pode tirar um idoso de casa é se acontecer uma pandemia onde ninguém pode sair de casa. A criatura então reúne coragem para se apresentar a esse idoso e, para sua surpresa, o idoso é extremamente receptivo com ela. Pois é, as únicas pessoas que tratam bem essa criatura é o maluco que não enxerga e a maluca da Pearl. Não tá sobrando nada nem pro Alpha, pro cara que é literalmente feito pra ser perfeito. E imagina pro Beta. Eles então passam o outono juntos, a criatura aprende a ler com o idoso e lê vários livros que ele tem. E um dia a criatura diz que ela deseja descobrir quem ela é, de onde ela veio, ela não lembra de nada. A única coisa que ela lembra é uma palavra: Victor. Ela é muito fã de Victor e Léo, cara. E apenas com essa única memória, essa única palavra, essa criatura é capaz de localizar exatamente onde ficava a torre onde ele foi criado. Só com a porra de uma palavra. Às vezes, eu esqueço uma senha minha que eu sei exatamente como é a senha, eu só não lembro onde ficava a letra maiúscula e onde ficava o caractere especial. E mesmo assim, eu ainda tenho que resetar a senha inteira. Esse maluco com uma única palavra virou o GeoGuessr. Bom, lá na torre, que agora está em ruínas, a criatura encontra todos os registros do Victor, que por algum motivo não queimaram. É o primeiro papel feito de tijolo da história, que porra é essa? E aí, finalmente, a criatura entende a sua origem. Porém, quando a criatura volta para casa, ela encontra o idoso caído no chão, após ter sido atacado por ninguém mais, ninguém menos que os lobos da floresta, que os caçadores tinham ido matar e pelo visto não mataram nenhum. Os caçadores voltam bem nessa hora e atiram na criatura, achando que foi ele quem matou o idoso. E a criatura acorda um tempo depois, ali sozinha na neve, regenerada de corpo, mas não de alma. A criatura está se sentindo completamente solitária agora que o idoso morreu, e então ela decide ir encontrar o seu criador ali na mansão do William e pedir a ele um único favor: que ele crie uma companheira para ele. Ele está se sentindo muito sozinho e ele quer botar pra jogo o pirocão que o pai deu pra ele, né? Botou um pirocão premium e não vai usar? Fofo. Ah, para, né? Bom, ao se reencontrar com sua criatura, primeiramente o Victor fica bem surpreso que ela sobreviveu. Sendo que até o papel sobreviveu naquele incêndio. É claro que ela sobreviveu também. Mas o Victor se recusa a criar uma companheira pra ele com medo deles se procriarem e povoarem a terra com monstros. E vamos lá, que tem tanta coisa errada com essa fala que eu não sei nem por onde começar. Primeiro, que você é o criador. Você decide se a criatura vai ser capaz de se procriar ou não. Você literalmente escolhe as peças a dedo ao seu animal. Se você não quiser que eles procriem, é só criar uma mulher infértil. Você pode simplesmente criar uma mulher sem útero, por exemplo. Bota um air fryer no lugar, tira as bolas do seu outro filho e coloca um Nintendo Switch ali pra namorada dele ter o que fazer ali. Como que esse cara consegue ser tão burro a esse ponto? É tipo você se recusar a cozinhar macarrão porque você não gosta de colocar queijo ralado em cima. Você que decide o que vai pôr, ô seu idiota. Segundo, e mais importante, se ele realmente fizer uma companheira pra essa criatura, não seria ela, tecnicamente, irmã da primeira criatura? Se ele é o pai, eu não tô acreditando nisso, cara. Eu tô realmente ficando cansado. Eu não aguento mais filmes com incesto surpresa. O inesperado incesto ataca novamente. Imagina essa situação, né, cara? O seu filho chegar pra você, pedir uma irmã porque ele quer namorar. Eu tô começando a achar que o livro que o velho deu pra criatura ler era o Minha Culpa. O Victor já era estranhamente atraído pela própria mãe, quer pegar a cunhada, a criatura quer uma irmã pra namorar. Isso aqui é a origem da família sacana. E é claro que isso só poderia ter partido de um professor de biologia. Bom, a criatura se enfurece por ter esse simples pedido recusado e arremessa o Victor pela sala. Quem nunca, né? Quem nunca teve que bater no pai porque ele se recusa a
te dar uma irmã pra você namorar, né? A Elizabeth Exato. escuta o barulho, entra no quarto e se aproxima da criatura. O Victor pega uma arma e manda a Elizabeth se afastar, porque ela é perigosa. Porém, a Elizabeth faz exatamente o contrário. Ela entra na frente da criatura e o Victor atira bem nessa hora, matando a sua própria amada. Em seguida, chega o William e os outros convidados. Eu esqueci de falar, mas essa é a festa de casamento do William com a Elizabeth. Parabéns aos noivos. O Victor novamente coloca a culpa na criatura, dizendo que foi ela que matou a Elizabeth. Sou eu que estou segurando uma arma na frente de uma mulher que foi claramente baleada? Então... Sim. Sim. Mas não fui eu. É apenas uma grande coincidência. O William, então, vai pra cima da criatura, mas ele é arremessado como se ele fosse de papel. Daí ele bate a cabeça e também morre. E o William fica completamente devastado. Se ao menos ele soubesse como trazer os mortos de volta à vida, né? E aí a criatura pega o corpo da Elizabeth e leva ela até uma caverna, onde ele gentilmente coloca ela sobre uma pedra e deixa ela descansar. E até os últimos momentos, a Elizabeth estava 100% convencida de que o propósito da vida dela era conhecer aquela criatura pura e inocente, livre de pecados, tirando a parte do incesto, né? Eu acho que eu retiro o que eu disse. A versão da criatura realmente tá me fazendo ver ela como que o vilão da história agora. O Victor chega no local e a criatura diz que vai atormentá-lo para o resto de sua vida, até que um dia ele consiga matar o que ele criou. E assim eles começam um eterno Tom e Jerry em que o Victor fica perseguindo e tentando matar a criatura sem nenhum sucesso. E foi exatamente assim que eles foram parar lá perto do Polo Norte. E o negócio é tão coiote e papaléguas que o Victor comprou 6 bananas de dinamite pra tentar explodir e matar a criatura. Mas é a criatura quem encontra o Victor primeiro. A criatura fere o Victor gravemente, pega uma de suas bananas, de dinamite, e manda ele acender e rezar pra que aquilo funcione, pra que aquilo mate a criatura. Mas nós sabemos que isso não foi o suficiente pra matar a criatura. Ela se explode com a dinamite, mas logo ela se regenera. Só que assim, o plano do Victor era usar 6 bananas de dinamite pra matar a criatura. E a criatura só acendeu uma. Aí já é meio cara de pau, né? Eu sinto que ela ficou com um pouquinho de medinho dela realmente morrer se ela explodisse 6. Não, e assim nós da voltamos sorte também, para né? o presente. Após contar a sua história, a criatura nota que o Victor está morrendo. E ela finalmente decide perdoar ele por ter criado ela, por ter feito ela sofrer, por ter dado uma vida miserável, sem sentido pra ela, e por ter dado um pinto enorme pra ela, mas 0 vadias. E bem no finzinho de sua vida, o Victor finalmente enxerga a criatura como sendo seu filho. E aí ele morre tendo assumido mais filhos que o Pelé. Só que ao contrário do Pelé, ele morre completamente virgem, né? Acabou? Gente, mas que história do caralho, tá? Mano, não, eu não perdoo o Victor. Eu não perdoo, entendeu? Idiota, olha... Gente, likezinho no vídeo. Tô interessada em assistir esse filme, sim. Afinal de contas, né, é Frankenstein, né? Frankenstein, um clássico. E comente aí embaixo o que você achou desse filme. Você viu esse filme? Comente aí. E até um próximo react.